Gente, um idoso de 68 anos foi preso hoje, suspeito de espancar e matar a própria esposa. Na tentativa de esconder o crime, ele teria afirmado que a mulher tinha sofrido uma queda. O aposentado de 68 anos foi capturado nesta manhã em casa, no bairro Verdilar, local do homicídio investigado. Na chegada à delegacia, sustentava que a esposa morreu acidentalmente. Bateu a cabeça, bateu com a cabeça na grade. Você sustenta que foi um acidente? Foi, rapaz. A esposa de Antônio Souza morreu na residência do casal no bairro Verdilar, dia 27 de fevereiro deste ano. Na ocasião, ele disse que ela tinha caído e não viu necessidade de chamar socorro. Mas o exame cadavérico verificou que Raimunda Monteiro havia sofrido golpes de objeto contundente na cabeça e no tórax. Diante dos indícios de morte violenta, a Polícia Civil foi comunicada. A vítima tinha 64 anos de idade. O suspeito agora fica à disposição da Justiça. Nós vamos saber mais sobre esse caso, também conversar um pouco sobre a violência contra a mulher agora com a delegada Natália Figueiredo. Você viu aí nas imagens, ela aparece nessa investigação também, porque ela é do Núcleo de Feminicídio do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegada Natália, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Estamos à disposição. Boa noite a todos que nos assistem. Delegada, nesse caso em específico, né, a investigação aponta que havia sinais de violência no corpo da vítima. E isso foi decisivo, isso também só aconteceu depois de um determinado tempo, já que o crime ou a investigação começou em fevereiro, né? A vítima foi morta em fevereiro ou por essa provável queda, mas enfim, o laudo aponta também esses sinais de violência, o que levou a polícia a realmente considerar que foi um crime de feminicídio. Isso, porque assim, o fato aconteceu dia 27 de fevereiro. Ele só foi pedir ajuda, e isso a vítima já estava em óbito na manhã, né, do dia 28. Quando os familiares chegaram, acharam estranho ela deitada na cama. E quando ela foi para o SVO, né, lá no Hospital Getúlio Vargas, o SVO é justamente quando ocorre o óbito da pessoa, não há indícios de morte violenta, ela não foi assistida, né, por um médico, então vai para o SVO. Quando chegou lá, analisou-se que ela, de fato, não era uma queda como ele teria relatado. Em sede de laudo cadavérico, a vítima apresentava hemorragia cerebral, apresentava lesões no pulmão, lesão no tórax, lesão na face, na cabeça, enfim. Nada batia com a história que ele trazia, que era uma queda. Além disso, tinha um histórico de muita violência. Ele era extremamente violento com ela, nas brigas que aconteciam. Então, isso foi relatado por vizinhos, por familiares. Diante de tudo isso, a gente teve elementos suficientes para entender que ele era o principal suspeito. Além do fato, delegada, perdão, ela caiu ou foi agredida, espancada à noite e morreu ainda à noite. Sim, a gente Então ela passou a madrugada inteira sem vida e ele não acionou nenhum tipo de ajuda. Segundo ele achava que ela tinha caído. Ele não deu a importância, até mesmo ele sendo ouvido. Ele disse, não, eu achei que tinha sido só uma queda e deixou para lá, né? Então, até mesmo em sede de interrogatório, ele passou uma frieza muito grande, coisa que não era condizente, nem com a pessoa que tinha perdido a companheira e nem aquele que, entre aspas, estaria sendo preso injustamente. Delegada, e eu sei que são inúmeros e diários e rotineiros os casos de violência contra a mulher. Cada vez mais as mulheres se encorajam para denunciar, muitas conseguem pedir ajuda antes que algo mais grave aconteça e muitas, infelizmente, não conseguem. A gente tem um dado, inclusive, recente, que a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres são vítimas de violência aqui no Brasil. Esses dados são agora de 2023, de um estudo que foi feito em 8 estados brasileiros. O que mudou no perfil do agressor e da vítima nesses anos, delegada? O perfil do agressor, ele continua no sentido de quê? De enxergar a vítima como um bem dele, um objeto. Então, quando esse objeto não satisfaz ele da forma que ele quer, ele agride, seja fisicamente, psicologicamente, moralmente, ou seja, xingando, sexualmente.
E o que vem mudando em relação às vítimas? Esses números estão crescendo porque os números de registros estão aumentando. Seja porque as vítimas elas não estão mais se calando e aí passaram a denunciar, seja porque através de atividades preventivas, que são palestras, questão do governo, divulgando as formas de violência, essas mulheres estão passando a entender que aquilo que elas vivem é uma violência, por exemplo, violência psicológica, que desde que o mundo é mundo, nós mulheres vivemos, mas a tipificação penal só veio em 2018. Então, esses números vão crescendo. O que não pode é se calar. A dona Raimunda, ela nunca denunciou a violência que ela sofria. E o destino não é outro. A violência doméstica familiar, ela é progressiva. Se eu me calo e não denuncio, não tem outro caminho senão o feminicídio. Infelizmente, a dona Raimunda se calou e hoje em dia, aliás, e hoje ela não, enfim... Ela não está aqui mais. Não está né, mais pra, aqui, para né? viver a vida dela, assim como de fato disse a delegada. É muito comum a delegada Natália falando, né, sobre esses casos das mulheres que se calam. Muitas vezes se calam por causa dos filhos, se calam porque dependem financeiramente do companheiro, se calam porque o companheiro ameaça, e ela teme realmente perder a vida, mas essa rede de suporte, essa rede de apoio que vai se formando para dar essa coragem a essas mulheres, ela de fato está consolidada, delegada, a ponto de, olha, mulher, você pode denunciar, você deve denunciar que o Estado vai te proteger, vai te ajudar a te proteger. Olha, Nádia, a violência doméstica familiar ela é tão complexa que não se combate esse tipo de violência sem se trabalhar em rede. Ou seja, não adianta a segurança pública atuar se não está funcionando, por exemplo, a atividade preventiva, né, a papel importante até do governo, através de incentivos. Por exemplo, cursos profissionalizantes a vítimas de violência, ou seja, ela passa a se sentir segura, porque agora não é mais dependente economicamente, tem que ter assistência social, essa mulher, não existe mulher que gosta de apanhar, gente. Simplesmente, a gente tem que analisar, como você muito bem falou, ela pode ser dependente emocionalmente, ela pode ter a questão dos filhos, tem medo do que pode acontecer com os filhos caso se separem. Então, o governo atuando de forma efetiva, através da assistência social, a saúde pública funcionando de fato, para o acolhimento dessa mulher. Então, se não se trabalhar em rede, de fato a gente não consegue combater. Muito se tem evoluído. Hoje a gente vê o quanto se toca nesse assunto que antes era um tabu, não se falava de violência doméstica familiar. Eu queria falar sobre medida protetiva, eu queria pedir à nossa produção, a gente tem uma reportagem que a gente iria exibir daqui a pouco sobre um médico cubano que foi preso acusado de descumprir uma medida protetiva contra a esposa. Se a gente puder colocar essa reportagem no ar, Gabi, você me avisa quando tiver ok. Podemos ver a matéria agora? Que a delegada também comenta aqui sobre essas medidas protetivas, como as mulheres podem acionar a polícia para aumentar essa sensação de segurança. O médico cardiologista Jesus Ribeiro foi encontrado pelos policiais na clínica, no cruzamento das ruas Félix Pacheco e Pires de Castro. O mandado foi expedido no dia 5 de abril, depois de denúncias feitas pela esposa. A prisão foi filmada a pedido do próprio médico, que se sentiu injustiçado com a condução. Há registros de boletim de ocorrência por parte da esposa dele, no mês de fevereiro, indicando crimes de injúria, vias de fato, ameaça, e ela teve que sair da casa em que morava. Esse fato está em apuração, conforme a narrativa que tem no boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência consta que o médico tentou esganar a própria esposa e desrespeitou uma medida protetiva anterior, e que em uma dessas agressões foi testemunhada pela filha do casal. Os policiais também investigam a denúncia de ameaça de morte contra a mulher. As narrativas do boletim de ocorrência indicam também esse crime, que está em apuração na Delegacia da Mulher. Hoje nós damos cumprimento a esse mandado de prisão preventiva, até mesmo reforçando a questão do combate à violência doméstica, né? Num primeiro momento, os juízes veem muito a questão da decretação dessas medidas de afastamento do lar, não manter contato, e quando incorre no descumprimento, na maioria das vezes está sendo decretada a prisão preventiva. Delegada, em que situações a mulher pode pedir à justiça uma medida protetiva? Olha, Nádia, a medida protetiva foi uma evolução que veio com a Lei Maria da Penha. Então, se a vítima estiver sofrendo
uma das formas de violência que a lei prevê, física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica, ela pode sim pedir a medida protetiva. É uma proteção a mais, até porque em caso de descumprimento, como foi o caso que aconteceu, é expedido o mandado de prisão preventiva. Nós tivemos em um único mês 2 casos que tiveram desfechos diferentes. Tinha medida protetiva, no primeiro havia um descumprimento corriqueiro, a vítima não denunciou e teve uma tentativa de feminicídio, que depois evoluiu para um feminicídio consumado. Depois, aliás, nesse mesmo contexto, aconteceu um outro caso em que houve descumprimento, o primeiro descumprimento, e a vítima acionou a polícia militar, ele foi preso em flagrante. Nós temos 2 situações, uma vítima que está viva e outra vítima que está morta. Coragem, mulheres, denunciem. A rede de apoio está aí para proteger quem quer continuar viva. E o enredo é sempre o mesmo, né? Em muitas situações é praticamente a mesma coisa. É o companheiro que não aceita o fim do relacionamento. Quando a mulher decide romper aquele relacionamento, já decide romper porque muitas vezes é um relacionamento abusivo e ela já não suporta mais. Enfim, e aí é uma questão tão cultural e tão machista, né, de tantos anos que a gente até, enfim, vai vivendo dia a dia esperando realmente, delegada, que a lei e os mecanismos todos de apoio e proteção sejam utilizados a favor da vida das nossas mulheres. Obrigada, delegada Natália Figueiredo, conversando hoje com a gente aqui. Uma ótima noite para a senhora. Obrigada. Boa noite.